Vamos iniciar nossa aula de Geografia, População Brasileira, a formação do povo brasileiro. Vamos estudar um pouco como se deu o início da formação do povo brasileiro, quais são os grupos que formam o povo brasileiro. Então vamos iniciar nossa agenda de Geografia, unidade 3, essa página 155 a 157, ela trata do assunto explicativo da unidade 3, da introdução que nós estamos dando através do vídeo. E na página 157 a gente tem duas questões para serem feitas através de uma pesquisa. Vocês fazem no caderno normalmente como fosse uma tarefa de caderno. Não precisa pesquisar fazendo folha de papel maço. Faz normalmente numa folha do caderno. Junto com a atividade no caderno, no fim desse vídeo tem lá as questões para vocês copiarem no caderno. Português a gente tem a página 119 pesquisando, que vocês devem fazer aí que eu vou explicar na nossa live. A página 120 a 121, 122, exercício normal do livro. E juntamente com vou mandar uma atividade através do formato PDF. Depois desse vídeo que vocês estiverem assistindo, eu terei postado já no grupo esse arquivo PDF com o restante da atividade de português de hoje. Não esqueça de tirar a foto, mandar para mim o mais rápido possível para que você não acumule tarefas até sexta-feira, porque sexta-feira temos mais atividades de TD. Vamos dar início aqui, como vamos continuar. Formação do povo brasileiro. De acordo com a FUNAI, aqui no Brasil, o movimento de chegada dos portugueses, estima-se que teve mais ou menos 2,5 milhões de indígenas vivendo nas terras atualmente, que corresponde ao território brasileiro. Então, foram muitos índios que existiam no Brasil antes, dessa época da formação do povo brasileiro, em que os colonizadores europeus tomaram o território brasileiro, para fazer sua exploração. Com certeza viviam muito mais indígenas aqui no Brasil. E a FUNAI, ela é um órgão responsável por isso, que a FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. E o que a Fundação Nacional do Índio ela faz pelo índio? O próprio nome diz que FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. Essa sigla é de um órgão do governo que ela lida com todas as questões referentes às comunidades indígenas e às suas terras. Continuando. Em 1500, o território do Brasil, os primeiros habitantes que viviam nessa terra eram indígenas, até 1500. Com a chegada dos portugueses, iniciou-se o quê? Dois grupos. Agora tinham os portugueses e tinham os indígenas. E de 1539 a 1542 teve a introdução dos povos africanos através do comércio de escravos. Então a gente tem três grupos que iniciaram a formação do povo brasileiro. Quais são esses grupos? Indígenas, portugueses e os africanos. É a base da formação do povo brasileiro. A conquista do índio. Como aconteceu a conquista do índio? Tinha a conquista inicialmente, apesar do Brasil ter sido descoberto pelos portugueses, mas existia uma intensa invasão em algumas partes do território brasileiro onde os portugueses não tinham chegado ainda. E eles foram conquistados pelos espanhóis. E os espanhóis eles conquistavam através da violência. Eles tentaram conquistar os indígenas através da violência. Diferente dos portugueses, que não usaram a violência, eles usaram uma invasão passiva. Eles tentaram conquistar a confiança dos indígenas através de alguns métodos. E um deles era o escambo, que o escambo nada mais é do que a troca de um produto por outro. Então, diferente dos espanhóis, os portugueses eles não usaram a violência. Os índios, com o tempo, eles rejeitaram o trabalho forçado imposto pelos portugueses. Então, neste momento em que os índios rejeitaram fazer esse tipo de trabalho, chegou no Brasil as primeiras caravanas de escravos. Então, por conta da rejeição do trabalho forçado, os portugueses trouxeram o povo africano para trabalhar nos engenhos, nos engenhos de açúcar, trabalhar como mão de obra. Então a gente começa a ver aí já um pouco dessa mistura desses povos. Qual foram as consequências da invasão portuguesa?
trouxe morte de vários indígenas na conquista por território. Vários indígenas morreram nas invasões, porque os portugueses, apesar de usar essa diplomacia falsa, né, diplomacia entre parênteses, muitos deles não usaram diplomacia, mas sim a violência, porque eles não aceitaram através da diplomacia. Então muitos morreram, assim como muitos índios morreram, também muitos portugueses morreram nessa tentativa de conquistar esses territórios. Mas com certeza, a maior perca foi pelo lado dos indígenas. Trouxe doenças da Europa. Os indígenas eles não conheciam doenças. Eles não conheciam doenças como febre, não conheciam gripe. E essas pequenas doenças foram trazidas através do povo, né, do povo de Portugal, o povo português. Eles trouxeram essas doenças para os indígenas. E quais foram as causas? O aumento do trabalho escravo e a exploração do ouro e diamantes. Então a gente teve as consequências e teve as causas. Porque como houve essa alta demanda de exploração dentro do território brasileiro e os indígenas também tinham diminuído o seu número populacional, o que eles fizeram? Chamaram mão de obra escrava para realizar o trabalho. E esse trabalho justamente na exploração de ouro e diamantes. E a cultura do povo africano e indígena foi uma das causas, porque junto com o povo africano e indígena, houve também um alicerce, uma introdução da cultura africana dentro do Brasil. Cultura indígena e cultura africana. A gente tem algumas disparidades entre as duas culturas, né? Temos a cultura indígena, a rede. Temos a cultura africana, a farinha. Temos a cultura indígena, a pesca, a pluma. Na cultura africana, as danças, as músicas, a religião. E na cultura portuguesa nós temos a língua portuguesa. Lembrando para vocês que aqui é só alguns tópicos, não são todos. E sem esquecer, também devemos falar de uma figura muito importante para os africanos, na época do Brasil colonial, que foi Quilombo dos Palmares, no estado de Alagoas, que tinha o seu líder Zumbi. Palmares ela foi criada no século XVII, foi um dos quilombos mais conhecidos na história do período colonial brasileiro, que hoje se encontra no estado de Alagoas. Quilombo dos Palmares tinha o seu líder conhecido como Zumbi, que foi perseguido, morto a mandado do governo colonial por causa da insurreição que ele estava causando naquela época. Então nós temos agora aqui alguns grupos, o índio, o africano e o português. Você vê que desses três grupos surgiram vários nomes. E surgiu mulata, cabocla, mestiça, cafusa, mameluca. Quando você pega o índio com o africano com o português, ou português com o índio, você gera, vamos dizer assim, uma mistura das etnias, que você chama de mulato, chama de caboclo, chama de mestiço, chama de cafuso, chama de mameluco. Quando nós fazemos essa mistura de etnias, nós estamos fazendo uma coisa chamada de miscigenação. Então, o que é miscigenação? De acordo com o IBGE, é a mistura de etnias. Mistura de etnias. E depois, com o Brasil, depois um pouquinho de tempo passando, terminando o período colonial, começando um período imperial, em que começou as plantações de cafezais, plantações grandes pecuárias e outras terras aumentando, né, a exploração de outros recursos. Houve grande demanda, também ocorreu o fim da escravidão, né, o fim do tráfico negreiro, e tudo isso levou consequências para a economia brasileira de trazer para o Brasil novos povos. E com os novos povos vieram novas culturas, que é chamado os imigrantes. E os imigrantes no Brasil eram os japoneses, eram os coreanos, eram os alemães, e não podemos esquecer dos italianos. Atividades no caderno, você vai fazer as questões aí, responder todas, da 1 até a 9ª. Então você copia no seu caderno para a gente responder, né? Vamos responder todas essas questões aí na nossa próxima aula. Mandem a foto
atividade feita, para poder a gente corrigir na próxima aula, na próxima quarta-feira. Vamos corrigir item por item, para não ficar nenhuma dúvida. Todas as respostas das respectivas perguntas estão tanto nesse vídeo que eu estou gravando neste momento, como também no livro. Qualquer dúvida, se você não ver no livro, vai estar no vídeo. Se não tiver no vídeo, está no livro. Então a pesquisa é essa, o vídeo e o livro. Pois é, pessoal, é isso aí. Espero vocês aí na próxima aula de geografia e até lá. Tchau!